A série The Last of Us, baseada no game de mesmo nome, conta a história de um drama que se passa em um planeta Terra pós-apocalíptico. A humanidade se encontra à beira da extinção por conta de uma pandemia causada pelo fungos Cordyceps, que até então só infectava insetos, não humanos. O fungo transforma pessoas em zumbis canibais e se espalha rapidamente com uma simples mordida. É nesse cenário que acompanhamos Joe, um sobrevivente durão que é contratado para levar a adolescente Ellie para fora da zona de quarentena opressiva onde vivem. Porém, os problemas não se resumem aos possíveis ataques dos zumbis e infecção, mas também aos causados pelos próprios humanos, que se aproveitam de um mundo sem lei, dominado pela tirania e uso da força. Nesse contexto, no terceiro episódio, vimos uma mudança drástica da narrativa, tanto em relação aos 2 primeiros episódios, quanto a outras produções midiáticas sobre o mesmo tema, um mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis. Conhecemos Bill, um antigo conhecido do protagonista Joe. Antes do apocalipse, Bill era mestre em armas e armadilhas, e foi graças a isso que conseguiu sobreviver sozinho em uma pequena vila posicionada estrategicamente, onde ele sozinho a automatizou para ser autossuficiente. Bill possui tudo dentro de sua casa: comida, água, espaço, etc. E ali ele sobrevivia. Apenas sobrevivia. Tudo muda quando um homem cai em uma de suas armadilhas. Bill aponta-lhe uma arma, mas de alguma forma a súplica deste homem comove Bill, e Bill resolve dar-lhe comida e abrigo por algumas horas. Esse homem se chama Frank. No exato primeiro momento que os dois se olharam, já era um indício que ali começaria algo. Séries como The Walking Dead, por exemplo, fez com que o público esperasse o pior dos personagens, ou o pior das situações. Oh, thank you. Thank you. You're welcome. E o beijo entre Bill e Frank, seguido da cena em que os dois deitam na cama, é uma deliciosa quebra de expectativa para séries como essas. Contudo, mesmo depois dessa cena, provavelmente muita gente pensou: Frank estaria seduzindo Bill para se dar bem? Frank pegaria uma arma a qualquer momento e mataria Bill para ficar com a casa só para ele? Ou ele estaria escondendo algo muito sério? Coisas do tipo. Porém, acontece o contrário disso. Não precisou de nenhum flashback mostrando o passado de Bill antes do apocalipse, para que entendêssemos que ele era um homossexual que não era livre para ser o que é. E com a aparição de Frank em sua vida, ele vivencia essas novas experiências, mesmo nesse mundo semi-acabado, literalmente. Com 10 anos de convivência, de apenas um com o outro, é natural que as diferenças das personalidades dos dois sejam alguns dos motivos de algumas brigas e conflitos. Ao contrário de Bill, Frank é animado, gosta de falar e etc. Uma das brigas que é mostrada foi quando Frank fez amizade com a parceira de Joe, o protagonista da série, e o casal se aproxima da vila onde os dois moram. Num mundo em que qualquer pessoa pode se tornar um grande inimigo, Bill não vê a aproximação de outras pessoas com bons olhos. Porém, esse é o estilo de vida que Frank deseja introduzir na vida solitária dos dois. Mesmo que absolutamente tudo possa ser um perigo em potencial, ele quer viver bem, na medida do possível. Bill compreende pouco a pouco e vai aplicando isso em sua vida conjunta com Frank. Strawberries. Right. Ao passar mais 10 longos anos, Frank, um homem que era tão cheio de vida, se encontra debilitado devido a uma possível esclerose múltipla, um distúrbio neurodegenerativo incurável, doença da qual só lhe permite se locomover sentado em cadeira de rodas. No final do episódio, vemos como a história dos dois termina. À medida que a luz da manhã entra em sua marquise, Frank decide que será seu último dia de vida por não aguentar mais os danos e as limitações em seu corpo causadas pela doença e velhice. No jantar, eles trocam anéis, comem uma bela refeição e, como seu último desejo, Frank pede a Bill para esmagar vários comprimidos letais em seu vinho para que morra sem sofrer. Porém, Bill, perturbado, decide que não quer viver sem ele e diz a Frank que dividiu os comprimidos entre eles.
Este não é o suicídio trágico no final da peça, diz Bill. Estou velho, estou satisfeito, e você era meu propósito. Frank fica inicialmente zangado, mas admite que, de um ponto de vista objetivo, o ato era incrivelmente romântico. Eles tomam seu último drink e sobem para o quarto, onde passarão a eternidade juntos. Totalizando 20 anos juntos, entendemos que o senso de humanidade de Bill se transforma. Assim como a casa que antes era empoeirada e com os móveis encapados, agora com quadros nas paredes e flores e plantas enfeitando o espaço, essas cuidadas pelo próprio Bill. Nesse mundo desesperançoso, Bill e Frank viveram uma história de amor, de respeito e esperança, em um oásis envolvido por um deserto extremamente hostil. Muito possivelmente, se não houvesse um apocalipse zumbi, Bill não encontraria um homem como Frank para transformar sua vida. E se Frank não caísse na armadilha perto da cerca de Bill, Frank possivelmente já estaria morto, sem a chance de viver um grande amor. Bill salva Frank. Frank ensina Bill a viver, não apenas sobreviver. Bill cuida de Frank em seu estado mais debilitado. Afinal, quem ama, cuida. Frank tem a coragem de pedir para que ele faça uma coisa extremamente difícil. E Bill apenas o agradece por ter sido tão feliz com ele. No terceiro episódio de The Last of Us, não só vimos uma história de amor em que há o total compartilhamento de carinho e respeito entre dois homens, mas também vimos que o ser humano precisa, carece e deseja viver como ser humano, mesmo que seja no fim do mundo, em um mundo desumanizado.